Colégio e Curso SEI. A gente sabe aprovar. Bem, amigos, chegamos ao século XX aqui na aula de literatura. O que quer dizer isso? Em 1901 até 1921, mais ou menos, nós temos um período que chamamos de pré-modernismo. Esse nome é um nome que só existe nos livros didáticos. Na prática, nunca existiu. O que existiu foi um movimento de autores, de escritores, que decidem fazer uma atitude diferente daquela que se fazia ali no século XIX. Você tem autores que começam a olhar para regiões, para personagens que eram marginalizados pela literatura brasileira, até mesmo invisíveis. Ao trazer essa pegada em que eles vão olhar para uma realidade brasileira, para uma realidade que estava sofrendo os efeitos da afirmação da República, nós vamos construir um caminho que vai se preparar para aquilo que vai ser a geração de 22 e até mesmo a geração de 30, onde eu acho que esses valores estão bem mais trabalhados e bem melhores construídos. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse período e construí um quadro. Nesse quadro eu procurei sintetizar as ideias que estão lá desenvolvidas em texto na sua apostila. Então vamos lá. Falou pré-modernismo. Primeira coisa, não é uma estética literária, não é um movimento literário. Pré-modernismo é o período de transição que vai sair do século XIX e que vai levar ao modernismo ali em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então esse período de transição é um período muito importante. Por que isso? Vamos lá. Eu separei aqui nomes de autores que são fundamentais nesse período. Primeiro que eu separei é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, graças à mídia, ele esteve muito presente na infância de muita gente com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ele teve essa questão da literatura infantil. E até mesmo a gente perceber como que essa literatura infantil é construída é bem interessante. Mas ele vai falar de uma região que é o interior de São Paulo, que sofre com a crise do café e que, por conta da decadência e dos problemas que estão sendo enfrentados nas regiões do interior de São Paulo, o que vai acontecer? Muita gente vai migrar. E essa migração vai levar a um empobrecimento do interior de São Paulo. Muita gente vai migrar para o centro de São Paulo por conta do processo de industrialização que estava acontecendo. Os poucos que ficaram no interior eram pessoas que viveram em condições muito próximas à miséria. E um personagem que sintetiza isso, esse caipira do interior, é o Jeca Tatu. Que até hoje, quando você quer se referir a alguém que tem meio que ignorante, tem gestos ou valores que um tanto quanto que você considera atrasado, você chama o cara de Jeca. É uma associação ao Jeca Tatu. E aí o Mazzaropi, quem não conhece Mazzaropi, você pode achar na internet o ator Mazzaropi, ele incorporou esse papel do Jeca Tatu. Então, que é o cara preguiçoso, que é o cara que é justamente acomodado, analfabeto, que vive no interior de São Paulo. Uma obra que eu recomendo seria Urupês. É uma obra fina, rápida, dá para você ler e dá para você conhecer e entender melhor esse universo do interior, de um interior empobrecido, com pessoas empobrecidas, personagens ignorantes e que vivem algumas situações até engraçadas, em nível de chacota, mas isso é uma característica da obra de Monteiro Lobato. Já outro nome é Euclides da Cunha, que produziu uma obra chamada Os Sertões. Qual a importância dos Sertões? Os Sertões é uma obra que vai justamente relatar, vai narrar a Guerra de Canudos, a guerra que aconteceu lá no interior da Bahia, e ele vai trazer essas informações para a gente aqui no Sul Maravilha, e é um documento que permanece até os dias de hoje, e vai mostrar para a gente como se deu a Revolta de Canudos, por que ela aconteceu, quem eram os atores, quem eram os personagens, vai falar do Antônio Conselheiro, o religioso Antônio Conselheiro, e vai abordar diferentes assuntos. E ele começa o livro dizendo: houve um genocídio e é preciso denunciá-lo. Eu acho que hoje todo brasileiro deveria ler Os Sertões. É uma obra obrigatória para você entender até as coisas que estão acontecendo nos subúrbios, periferias dos Brasis, do nosso Brasil e desses diferentes Brasis que a mídia não mostra. Agora, nós temos aqui o Lima Barreto. Lima Barreto é um homem que vive no Rio de Janeiro, escritor negro, e que vai falar de racismo, vai denunciar a corrupção do Brasil, vai abordar diferentes temas, falando do homem suburbano, o subúrbio do Rio, que até hoje sofre preconceito por parte de uma elite, por parte de uma parcela da sociedade, que, até por parte do poder público, que não zela e que não cuida dessa parte da cidade que é tão importante historicamente e que é guardiã de um saber, de uma cultura
muito da cultura afro, que você tem ali a resistência de grupos em questão religiosa, cultural, e que é muito importante a gente conhecer. O livro marco dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro cotado, andou cotado para o vestibular da UERJ, para ser cobrado entre os livros clássicos aí. E O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma ironia do nosso Lima Barreto com essa questão do ufanismo romântico. Então ele vai usar o personagem Policarpo Quaresma, chamá-lo de personagem quixotesco, porque ele sonha, imagina um nacionalismo, ele quer ser militar por uma questão de afirmação da República. Então é um romance interessante para você ver como que o personagem que sonhava em ser do Brasil e que era defensor do Brasil acaba sendo morto, acusado de traição. Então, a questão do nacionalismo, nem sempre o que é para você o nacionalismo não atende os interesses sociais, os interesses de um determinado momento histórico. É um livro para você refletir, até mesmo para os dias de hoje. Aí, por último, eu tenho Graça Aranha. Graça Aranha, a obra dele é Canaã. É uma obra que se passa no Espírito Santo e vai falar da colonização alemã. Os alemães que vieram para cá e se instalaram nas Serras Capixabas. Quem quiser fazer um turismo interessante pode ir às Terras Capixabas e tomar contato com essa cultura alemã que ainda é preservada e está muito presente lá nas Serras do Espírito Santo. E ele vai mostrar o choque cultural, vai mostrar as relações que são construídas, os conflitos, os valores de um povo que chegou aqui miserável e que vai fazer do trabalho justamente o que? A sua grande riqueza. Então, esse conflito, esse encontro e como isso se dá é representado por Lenz e Mikal, que são dois personagens que têm uma percepção diferente da relação homem e natureza, produção e riqueza. Um livro bem interessante, é fininho, dá para ler rápido. É interessante até você pensar nessa questão do meio ambiente que nós estamos discutindo nos dias de hoje. Tá bom? Agora, o único poeta dessa galera aqui se chama Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um poeta inclassificável, é um poeta que não há como você dizer que ele é romântico ou se ele é simbolista, porque ele é um poeta que mistura uma série de questões, uma série de temas na sua obra. E ele é um cara que a gente fala que ele tem uma linguagem científica, ele traz a biologia, a química para dentro da poesia dele e ele utiliza um vocabulário extremamente revolucionário. E aí você tem uma visão bem que pessimista da sociedade, uma percepção tanto quanto ruim, e ele coloca todas essas questões do pessimismo, né? Eu acho que o verso que exprime isso é: o beijo amigo é a véspera do escarro, a boca que te beijas é a boca que te escarra. Veja bem, um cara que vai dizer que a sociedade é hipócrita, ela é falsa, porque hoje as pessoas que estão dando tapinha nas suas costas é a pessoa que vai estar te apunhalando, a pessoa que está te beijando hoje, amanhã a pessoa que vai estar te escarrando. Veja bem, a pessoa não é muito otimista, né? Cá entre nós. Então, é um período interessante que prepara o caminho para aquilo que será a semana de 22. E você vai, claro, acompanhar isso em sala de aula. Tem um exercício muito legal, bastante texto para ler na apostila. Faça o exercício e traga as dúvidas, como sempre, para os professores. E nós conversamos em sala e tiramos as suas dúvidas. Tá bom? Até o próximo encontro aqui no canal do SEI. Até lá!